Muito bem, então vamos começar os nossos estudos, não é? Como a gente sempre faz, não é? Fazendo uma prece, né? Vamos nesse momento nos unir em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade que temos dessas horas de estudo, de conversa, de entendimento, não é? De obras tão importantes e de temas tão importantes, sempre ligados ao Evangelho. E se, como sempre fazemos também, vamos orar e pedir por todos aqueles que mais necessitam. Os doentes, as crianças órfãos, os velhos desamparados, aos nossos irmãos em zonas de guerra e de conflito, aos pobres e miseráveis, que não têm o que comer, que não têm o que vestir e que não têm onde morar. E vamos também enviar, né, as nossas melhores energias lá para o solar das Magnólias, casa tão ligada a nós, que nesse momento cada um dos internos possa se sentir abraçado por nós. E assim, profundamente agradecidos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber, nos deixamos a espiritualidade, as nossas melhores vibrações e energias em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, gente. Então, a gente na semana passada, não é? Na semana anterior, a gente estava estudando, não é? O capítulo, o item do livro Cartas de Paulo, que se chama Reações. Não é? E a gente conversou bastante sobre esse tema, eu acho, não é? A gente entendeu como essas reações podem afetar o nosso dia a dia, não é? Como, né, a visão espírita vê a questão das reações, das escolhas que fazemos, da forma com que agimos, não é? Então, esse tema eu acho, para mim, eu acho que a gente já está muito bem com ele. Eu queria saber se tem alguém que quer levantar algum ponto, se alguém quer fazer mais algum comentário. Caso contrário, a gente vai para o próximo tópico do livro. Antônio, Faustinho, gente, alguma coisa que vocês querem realçar? Mais algum ponto que vocês querem conversar? Não? Todo mundo, então, tranquilo? Então, muito bem. Então, a gente agora vai para o próximo item, do livro, que se chama Glória ao Bem. Na verdade, esse livro ele também está construído, como todos os livros de Emmanuel, né, numa construção lógica de conhecimento, né? Então, esse item acaba sendo um complemento, não é, do item anterior. E eu queria saber se alguém está morrendo de vontade de ler o texto, para que depois a gente possa conversar sobre ele. Ninguém?
Se ninguém Ô, tiver. Oi, Nilza. Alexandre, eu posso ler. Ah, o Fábio está falando que pode ler também. Ah, então tá bem. O que vocês É, podem Fábio? escolher. Se quer ler, lê aí, Nilza. Pode ler. Tá, tá Tá bom, eu bom? leio. Tá. Tá. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Romanos, versículo 2:10. Glória ao bem. A malícia costuma conduzir o homem às falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Caminho, Verdade e Vida. FEB, editora, capítulo 42. É o meu livrinho preferido esse. É verdade, Caminho, Verdade e Vida é um livro sensacional, gente. É um livro sensacional. Muito bem. Bom, eu quando li esse texto pela primeira vez, porque eu tive que ler ele algumas vezes para nossa conversa de hoje, eu, eu comecei não entendendo muito bem, não é? Porque quando a gente. O termo malícia para nós, não é? É quando alguém é malicioso, não é? É quando alguém tenta enganar, tenta fazer essas coisas. Então, eu fiz o que todo mundo hoje faz, né? Eu fui lá no Google, né, inteligência artificial, procurar os significados de malícia, né? E malícia tem dois significados. O primeiro que me veio à mente, que é esse, né, que eu estava falando para vocês, que é a habilidade de enganar, despistar, também astúcia, ardil, manha, ou aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade e maldade. Não é? Quando eu li os significados, não é aqui, eu comecei a entender melhor o texto, não é? Então, o que acontece, não é, e que o Emmanuel começa, e que ele chama a nossa atenção, é a questão que a gente vive num ambiente, não é, aonde há muita desconfiança, não é, e há muita preocupação, não é? Então, o que acontece, não é, é que como, não é, a gente vive num mundo
onde ainda existe, não é? Muita malícia, e aqui muita malícia é muita maldade, como está lá na definição da palavra, essa habilidade de enganar as pessoas, não é? Essa coisa da pessoa que é astuta, não é? Então, o que acontece que o Emmanuel diz é o seguinte: a gente, não é, acaba, né, não fazendo uma avaliação correta, não é, das apreciações, das atitudes de bem que acontecem, a não ser que, e aqui ele dá três exemplos, né? Ele fala do nosso ambiente religioso, do nosso ambiente de trabalho e da nossa comunidade familiar, não é? Bom, isso é muito natural, não é? Porque, afinal de contas, não é? Nesses ambientes onde a gente se encontra, são os ambientes onde a gente cria relações de confiança entre as pessoas, não é? Então, é claro que no ambiente de trabalho tem relação de confiança com os meus colegas, eu já estou há alguns anos trabalhando, não é? No meu ambiente familiar, não é? A gente não imagina, né, que nosso ambiente religioso, por exemplo, na nossa casa espírita, né, alguém vai fazer alguma maldade, alguma coisa. Mas o que acontece é que quando a gente sai desses ambientes e a gente não conhece, não é, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente sempre se preocupa, não é, de que as coisas estejam sendo feitas, não é, para o mal, não é? A gente sempre se resguarda. Essa é a grande verdade. Eu também acho isso bastante natural, isso é minha opinião, Alexandre, não é? Porque como a gente vive num mundo, né, de como a gente gosta de chamar de expiações e provas, e aqui a gente encontra, não é, essa amplitude de atitudes, não é? Então a gente tem desde aqueles que fazem o bem absoluto até aqueles que praticam os atos de maldade, de crueldade absoluta. Não é? O que acontece é que a gente naturalmente tenta se proteger, não é? Então, ah, essa é uma questão importante. Contudo, Emmanuel também diz, não é, que tem a questão do orgulho, e a gente sabe, né? Emmanuel já falou, né? A gente em todo estudo lembra, né, que o orgulho é a chaga, né, o mal do século. Então, como a gente também tem a questão do orgulho, além da questão da preocupação, dado o ambiente que a gente vive, a gente acredita que o bem de verdade, né, só pode ser feito por nós ou por aqueles com os quais a gente tem essa relação, que já é uma relação de confiança, não é? Ou uma relação de carinho, ou uma relação de admiração, não é? E aí ele diz que esse, não é, é um dos problemas da humanidade, não é? Por quê? Porque o que acontece é que eu parto de um pré-julgamento, não é? De que se eu estou num ambiente onde eu não conheço, né, o que acontece é que certamente ou provavelmente o que vai acontecer ali são coisas que não são boas coisas, não é? Por quê? Por essas coisas que eu disse, né? Porque a gente primeiro nós estamos num ambiente onde a gente é inundado com notícias, não é, sobre as questões de violência, sobre as questões, não é, de agressão, não é, porque isso ainda é porque a gente carrega dentro do nosso coração, não é, as coisas que chamam a nossa atenção. É isso que vende, não é? Pouco se fala da bondade, não é? Pouco se fala da bondade. E a gente sabe disso, não é? Eu já toquei nesse tema em algumas palestras lá no Cantinho, em algumas aulas que a gente teve. A gente nunca pode se esquecer que hoje nunca se fez tanta caridade no planeta como se faz hoje. Nunca existiram tantas ONGs, nunca existiram tantas pessoas em silêncio praticando o bem, não é?
Mas a gente não vê isso, não é? A gente não vê. Isso não está na mídia. Isso não está nas redes sociais que a gente, né, que a gente procura. A gente abre, né, por exemplo, eu tenho um costume de todas as manhãs ler as notícias, tento procurar fontes sérias, não é, idôneas sobre os acontecimentos, e eu sou descarregado, não é, com violência, com atos de guerra, não é, com caso de assassinato na minha região onde eu moro, não é? Porque isso ainda é o que chama atenção, né? Isso ainda é o que dá ibope, né? Isso ainda é o que vende, não é? Então, é natural, na verdade, né, infelizmente, não é, que aqueles que, né, não têm conhecimento acabem, né, pensando dessa forma. E aí você tempera, né, eu gosto de dizer que a gente tempera com o nosso orgulho, não é? Então, o ambiente já não é propenso. Aí eu ponho o meu orgulho e aí fica uma coisa deliciosa, né? Onde o bem só pode sair deste núcleo. Né? De que núcleo? Do meu núcleo. Não é? Só que Emmanuel explica para nós, né, ele diz que o bem flui incessantemente de Deus, não é? Que é Pai. Né? E ele diz que, olha, que é por intermédio de Deus, não é? Que há, né, essa luta, esse trabalho, não é, de sectarismo, não é? E existe um trabalho contra esse comportamento, não é? E é o que eu quis dizer quando eu falei que nunca se fez tanta bondade, não é? E nunca se fez tanta caridade como se faz hoje no mundo. Então, a gente sabe, não é? Existe o conflito lá no Oriente Médio. Não é? Então estava lá o conflito, estava aquela coisa que a gente via e acompanhava, todo mundo viu, foi muito violento e continua muito violento, continuam com seus problemas, não é? Contudo, a gente também via, não é, aqueles caminhões de mantimento parados às portas, né, na fronteira, de ajuda querendo entrar e pedindo para entrar com as organizações que estavam querendo e que conseguiram agora, em certa escala ainda pequena, mas levar ajuda humanitária às vítimas desse conflito, não é? Só que o, esse bem ele sempre acontece, ele sempre caminha. E ele não necessariamente é um bem que sai só de nós, não é? E do nosso círculo, né? Mas eu também gosto muito, quando a gente conversa, de dar exemplos, por exemplo, fora do espiritismo, não é? E eu faço isso com uma razão. Toda vez que eu cito a Madre Teresa, toda vez que eu falo do Gandhi, não é? Ou falo do Betinho, né? Aquele brasileiro sociólogo que criou a maior campanha do mundo de combate à fome na década de 80, né, que se chama Brasil Sem Fome, né? E que ainda existe, né? É uma ONG, ele já desencarnou. Isso é para mostrar para nós, espíritas, não é? Que existe sim bondade fora do nosso ambiente, não é? Existe essa tal dessa corrente do bem, não é? É o bem que gera o bem, que gera o bem, que as pessoas vão se engajando, não é? Por isso que a gente vê hoje, não é? Essas questões da caridade, do esforço de auxílio, de apoio àquele que tanto precisa, com muito mais intensidade. Só que para isso você precisa procurar, não é? Isso não vai aparecer para você. Quando você abrir a primeira página, não é, quando a gente, por exemplo, cessa o interesse em um conflito, se abre a página para o interesse em um novo conflito. Então, hoje, não é, o conflito que está iminente a acontecer é aqui nas Américas, não é? Então, esse é o tema que eu, pelo menos, vi em todos os grandes, né, jornais hoje pela manhã. A ameaça de um conflito,
na América Central, não é? Quando a gente fala do bem, a gente precisa procurar, não é? A gente precisa procurar as coisas, não é? Não existe, por exemplo, hoje em dia, né, uma mídia especializada sobre, por exemplo, eu quero participar de alguma ação ou de ajuda a alguma coisa. Como é que as pessoas ficam sabendo das ONGs, das atividades, né, do que faz? É uma pessoa que conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, não é? E a gente vai criando, não é, esse universo de gente que começa a, a participar e ajudar. Eu, por exemplo, fiquei sabendo por alguém do Cantinho de uma ONG que se chama Jardim das Borboletas, em São Paulo. É uma ONG que trata de crianças que têm um problema de pele, que nascem com esse problema muito sério, que a pele descola do corpo. Muitas delas não têm, acabam, não é, falecendo, ah, ainda jovens, porque não há cura, e a única coisa que se pode fazer é um tratamento paliativo contra a dor e o sofrimento desses doentes. Né? São crianças, não é? Existe essa ONG. E como é que eu fiquei sabendo? Faz um trabalho maravilhoso de apoio e de ajuda, porque o tratamento é muito caro, é o tratamento com cremes, com pomadas, com analgésicos, com curativos, não é? É muito caro. E muitas dessas crianças são carentes. Mas como é que eu fiquei sabendo? Porque eu estava conversando um dia e esse trabalhador do cantinho, com a pessoa com que eu tenho um carinho enorme, comentou comigo: eu estou em São Paulo, eu fui lá conhecer, né? E eu tento de alguma forma hoje participar e ajudar. Então, é assim que o bem vai caminhando e vai construindo, não é? Então, é isso, não é, que Emmanuel nos diz, que a gente vai trabalhando, não é? E que a gente vai tentando construir esse bem. Contudo, não é? A- Nós vivemos num mundo de expiações e provas, não é? Então, o orgulho, o egoísmo, a intolerância é parte da nossa humanidade. E quando eu tenho essas coisas, o que eu tenho são os conflitos. Sejam eles em pequena escala, dentro do ambiente familiar, sejam eles em grande escala, não é? E esses conflitos, muitas vezes, eles acabam levando à violência e a consequências que a gente sabe que são das mais difíceis, não é? Então, o importante, não é, é que a gente continue, não é, esse nosso trabalho e essa nossa atitude, não é, ao bem. Que quando a gente quiser, né, e a gente deveria fazer isso, não é? A gente procure as coisas que falem sobre o bem, não é? Por que que a gente fica interessado sobre os vídeos no Instagram de quem matou quem, o cara que deu tiro no outro, porque tá cheio dessas coisas, não é? Em todas as redes sociais. Não é? Por quê? Porque isso ainda faz parte de grande parte da humanidade, não é? E Emmanuel também diz, ele diz aqui, olha, o Pai consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Né? Para que a gente entenda que o bem não está só nesses círculos que eu convivo, nas pessoas com quem eu tenho relação e nas pessoas com quem eu tenho confiança. O bem está pelo mundo inteiro, não é? Tem uma passagem interessante que eu conto numa palestra do E Agora, né? A palestra tem o nome do E Agora, como é que eu faço para viver nos momentos de dificuldade, esse é o tema, para conviver nesse nosso ambiente, aonde tem uma passagem, saiu no Momento Espírita, que é uma história muito interessante, que saiu nos jornais, e eu lembro de ter visto, onde houve um terremoto num país e um prédio desabou, e uma família ficou soterrada. Né? Pai, esposa, uma filha mais velha e um bebezinho. E
as equipes de resgate, que contavam com bombeiros, policiais, né, e voluntários, trabalharam, né, se eu não me engano, foram 34 horas sem descanso, e eles conseguiram resgatar a família, não é? E aí tem a passagem, que é a passagem mais importante, né, para mim, do meu ponto de vista desse caso. No fim, eles formam um círculo juntos e eles fazem uma oração. E ali naquele círculo, ninguém sabe quem é espírita, ninguém sabe quem é católico, quem é judeu, quem é protestante, quem é testemunha de Jeová, quem vai no candomblé. É um grupo de pessoas que pratica o bem, independente, não é, das suas crenças, das suas opiniões e dos seus pontos de vista, não é? E seja a pessoa como for, acreditando no que ela quiser acreditar, tendo as suas opiniões, porque no final das histórias, né, como a gente já falou, cada um de nós é um, cada um de nós tem uma experiência diferente, nós somos únicos, vivemos experiências diferentes, então nós vemos as coisas de formas diferentes, não é? Agora, a gente sabe, o bem é o bem, ajudar é ajudar, não é? Então, essa passagem mostra, né? E ele diz aqui, olha, Deus, né, no fim das histórias, é isso que ele quer, não é? Porque Deus é amor, não é? Jesus foi amor, né? Deus é amor, né? A gente ainda não entende amor. Eu ainda não entendo esse negócio do amor. Eu vivo falando isso porque eu não entendo, porque não é esse amor que eu tenho pelos meus filhos, pela minha esposa, esse carinho imenso que eu tenho por todos vocês. Não, não é isso. É aquele com respeito, é aquele que mesmo a pessoa, não é, com opiniões diferentes, não é, eu sou capaz de respeitar e aceitar. E se a pessoa, né, imagina só uma pessoa que, por exemplo, tem opiniões bastante diferentes de pessoas que eu conheço, inclusive dessa casa, porque essa é uma casa que não é espírita, não é uma casa, né, o Jardim das Borboletas que eu estava falando para vocês não tem nenhum viés religioso, é um grupo de pessoas, de voluntários, e, né, e a casa que opera, né, com a pessoa que fundou e que começou esse trabalho todo. Muito bem. Tchau, Faustinho, um beijo. Então, ah, a gente precisa entender, não é, que independente das opiniões, eu sou muito diferente dos outros voluntários que estão lá, porque tem gente de diferentes religiões, gente que vê politicamente as coisas de uma forma diferente da minha, e mesmo assim, a gente estamos todos ali trabalhando de alguma forma, né, da maneira que a gente pode, para tentar ajudar, para praticar o bem, para aliviar a dor daqueles que estão internados naquela ONG, não é? Então isso é fundamental, né? E aí Emmanuel diz, né, que importa o aspecto exterior, né, que interessa a nacionalidade, o nome e a cor. E aí eu volto para a historinha do resgate, não é? Que importa, não é? Se as pessoas que estavam ali trabalhando, não é? Eram brancas, negras, asiáticas, gente, era uma mistureba de gente. Eu vi as imagens, entende? Era uma mistureba de gente. O que eles queriam era resgatar a família. E resgatar, né, as crianças, o bebê, e tiraram todos com vida. E no final eles se uniram e fizeram uma prece, agradecendo a Deus por terem conseguido efetuar. O que importa, não é? Que a gente possa entender essas coisas, que a gente possa ver essas coisas, não é? Que a gente deixe esse nosso orgulho de lado, não é? Essa nossa soberba, e comece a entender que há bondade sim. E eu acho, né, a minha opinião do Alexandre, que a gente, quando vê um ponto de bondade, que a gente deve tentar participar para ver se a gente consegue ajudar esse pessoal todo, não é? Gente, tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho a ser feito, tem muita gente passando fome, né? Eu tenho um problema com a fome, mas esse sou eu, Alexandre, não sei por quê, né? Eu tenho um problema com a fome,
né, estrutural, assim. Então, tem muita gente passando fome, não é? E tem muita gente, eu conheço muita gente em São Paulo, principalmente, vários grupos de amigos que saem à noite para distribuir aquela sopa, o jantar do pessoal à noite. Então, o pessoal chega do trabalho, não é, se junta, fazem, né, o alimento, né, preparam as coisas, fazem as marmitinhas, tudo, carregam no carro de um e vão ali para São Paulo, para os lugares onde a gente já sabe que estão as pessoas que precisam, que estão passando fome, né, no meio da rua, não é? Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente enche o nosso coração de alegria, não é? Imagina Jesus, né? Porque um dia vai ser assim, né? Um dia não vai ter mais fome. Eu preciso acreditar nisso, eu acredito nisso. Um dia nós vamos viver num mundo sem fome, não é? Um mundo sem miséria, um mundo sem violência. Não é? Na verdade, John Lennon tem uma música que chama Imagine, que diz imaginar, eu também adoro citar. A letra da música é maravilhosa, não é? Porque ele pede para a gente imaginar um mundo sem fronteiras, sem religião, um só Deus, não é? Onde as pessoas se ajudam, não é? E a gente vive num mundo único, não é? Onde não há fome, onde não há miséria, onde não há desperdício, onde não há ostentação. John Lennon escreveu essa música na década de 70, não é? Então, eu gosto muito de lembrar, chama Imagine, imaginar. Pede pra gente imaginar esse mundo. E eu gosto de pensar nisso. Eu acho que um dia a gente vai conseguir. A gente vai, não é? Né, Nilza? Lembra que a gente brinca que a boa notícia é que um dia a gente vai ser perfeito. Todo mundo, né? E, e a gente sabe que é assim, não é? Porque não há outro caminho, não é? Então, o que Emmanuel termina dizendo, olha, se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço que se encontram, merecem a paz, a honra de Deus. Não é? Aqui nesse finalzinho, Emmanuel toca na questão do perdão, não é? Que é um tema muito, muito importante. A gente, inclusive, na terça-feira, no estudo agora das 21, eu gosto de chamar no nosso estudo do Corujão, a gente está estudando um texto que se chama Deus te abençoe, não é? Que é a história de uma senhora que é agredida por um jovem, esse jovem adoece, essa senhora vai aos cuidados desse jovem, cuida desse jovem, esse jovem se recupera e ele pede perdão para ela e a resposta dela para ele é Deus te abençoe, não é? Então, se aqueles que fazem o mal, não é, eles merecem, Emmanuel disse, a nossa ajuda. E esse exemplo que eu dei para vocês, que está lá no livro O Espírito de Verdade, eu não me lembro o número da lição, mas vale a pena vocês darem uma lidinha. É pequenininha também, são como esses textos. Se fala e se chama Deus te abençoe, não é? E fala do perdão e aponta para o Evangelho. A gente está estudando no Evangelho, né, a questão do perdão, e questões relativas a ele da indulgência, de tudo isso. Não é? Então, aquele que pratica o mal merece, né, a nossa ajuda. Eu diria mais, eu acho que nós temos a responsabilidade, não é, de ajudar. Nós temos a responsabilidade de interferir, não é? De alertar, não é? Então, porque nós fazemos parte, não é? É importante a nossa ação para que o conjunto do planeta um dia seja melhor, não é? Essa coisa daquele que já tem um entendimento melhor, poder esclarecer e ajudar alguém que ainda não tem. E ele termina dizendo, não é, que aquele que, obviamente, não é, já se encontra nesse caminho, ele merece a paz e a honra de Deus, não é? Então, para mim, esse texto é um texto muito bonito, não é? É um texto muito importante, que tem todas essas questões fundamentais. A questão primordial para mim
É a questão que a gente tem que entender que o bem, sim, ele é incessante, ele é praticado, ele continua sendo praticado e ele vem crescendo. Não é assim, né? A gente vai evoluir. A gente não gosta de dizer que a gente um dia vai sair do mundo de expiações e provas e ser um mundo de regeneração. Não é? A gente não sabe quando. Tem gente aí que chuta uns anos aí. Eu não sei, eu prefiro não chutar tempo nenhum, eu prefiro deixar, vamos deixar as coisas acontecerem, não é? Mas que a gente saiba disso, que a gente preste atenção nessas coisas, que a gente aprenda com esses exemplos e que a gente, se possível, se engaje, não é, nessas atitudes. Não é? Isso é fazer o bem, não é? Fazer o melhor que a gente pode. Não é? Isso também é ser espírita. A gente não aprende que o bom espírita lá no Evangelho não é aquele que é bom, é aquele que emprega os seus melhores esforços na sua transformação moral. São coisas bem diferentes, não é? Né? São coisas bem diferentes, não é? Então, quanto mais esforço eu colocar, quanto mais eu tiver engajado, quanto mais eu tiver no caminho, não é? Que Jesus nos ensinou, caminho de praticar o bem, de praticar a caridade, de ajudar o próximo, de tentar entender e amar as pessoas, não é? A gente vai conseguir, não é, dar os nossos passos em direção à nossa transformação moral, não é? E passa por isso, a gente estender o braço, a mão, ou acolher aquele que tanto precisa, e aqueles que ainda não encontraram esse caminho, não é? Era isso que eu tinha para conversar, para dizer para vocês hoje, mas eu quero que vocês, mais uma vez, dividam comigo opiniões, perspectivas, e digam o que vocês acham desse texto, né, e dos pontos que a gente conversou. Oi, Antônio, você vai me salvar? Não, bem, pessoal, alguém quer comentar algum ponto, né? O Artinho está chamando aí. Deixa eu fazer alguns comentários, né, com relação. O tema central desse texto, né, é a prática do bem, né, desinteressado. Né? Eu não me lembro o livro que André Luiz faz uma definição do mal, que eu acho que é a melhor definição que eu já li até hoje, que eu já ouvi até hoje. Ele diz que o mal é a triste vocação do bem só para a gente. Toda vez que a gente pratica as coisas só levando em conta o interesse pessoal, nós geramos o mal. É por isso que ele dá esse conceito. Né? Isso me fez lembrar de uma passagem de Jesus, onde os discípulos chegam a Jesus, assim, esbaforidos, né? Ô Jesus, aquele pessoal está expulsando os espíritos em seu nome, né? Os espíritos, as pessoas obsediadas, né? E eles estão conseguindo ajudar essas pessoas e dizem que em seu nome. Aí não pode, eles não são seus seguidores. Aí Jesus, né, coloca para eles assim: mas eles não estão praticando o bem? Quem pratica o bem está fazendo a vontade do Pai. Então está tudo certo. O grande, assim, você pode ver que nesse texto o Emmanuel chama muita atenção com relação a sectarismos, né? Das religiões. Só é bom aquilo que a minha religião prega. Né? E isso cria guerras sanguinolentas. As piores guerras que nós tivemos no planeta Terra, até hoje, trazem mais vítimas. E até hoje é assim. Né? Até hoje a gente vê aí as coisas acontecendo com convicções religiosas, levando as pessoas até a se suicidarem em nome, né, de Deus, para ir ganhar o paraíso quando fizeram. Quer dizer, uma completa distorção, né, da verdade. E nós temos no Espiritismo a nossa legenda, né, o nosso norte, que é
Fora da caridade não há salvação. E nós precisamos entender muito bem o que isso significa. Né? Então, esse texto, ele vem assim, esqueça a raça, esqueça a religião, veja se aquilo está sendo bom para todo mundo, está sendo favorável ao bem de todos, excelente. Apoie, ajude, né? Mesmo que ele veja a vida sob um aspecto religioso diferente do seu. Então, a doutrina espírita, ela traz essa vantagem, eu diria assim, que ela deixa claro, fala, não é no espiritismo que você vai se salvar. Pode ficar tranquilo, não é aí. Você pode ir para outra religião. Agora, se você tiver como norte na sua vida, você praticar o bem sem interesse nenhum pessoal, você estará fazendo a vontade do Pai. Então, é isso que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade, né, de lidar. Por exemplo, no convívio num centro espírita. É muito natural que nossos colegas tenham visões diferentes de como fazer essa atividade. Né? E a gente não pode ser uma pedra de tropeço, pensar diferente. A pergunta sempre é: o que eu posso fazer para ajudar aquele que é responsável por aquela tarefa a fazer da maneira possível? Mesmo que eu acho que aquilo mas está dando um resultado positivo, eu estou apoiando, por que não? E se eu tiver alguma dúvida, converso com ele em particular, troco ideia, procuro entender o ponto de vista. Isso, muitas vezes, nós temos muita dificuldade de fazer. Né? Então, eu acho que Emmanuel está assim colocando para a gente, tire todo e qualquer preconceito, lembre sempre, o bem é sempre o bem, desde que seja feito de forma desinteressada. Né? O Emmanuel vem criando vários cenários e tudo. E isso tem sido um prejuízo muito grande até hoje para a humanidade. Né? Tem nos trazido muitas dores de cabeça. O Espiritismo foi perseguido durante muito tempo, né, por trazer essa visão, né? E dentro também do movimento espírita, hoje a gente vê algumas coisas acontecendo que está trazendo alguma dificuldade para a evolução dos nossos trabalhos, né? Por questões de opiniões e tudo, infelizmente isso tem acontecido. Então nós devemos ficar muito atentos com isso. Vamos dizer assim, muito livres, né? Se a gente está fazendo o bem de consciência livre, continuemos firmes, né? Então é isso que eu entendi também, o Alexandre, e gostaria de estar assim, colocando esse ponto para a gente pensar, né? Claro. Não, Antônio, tá, é isso. Né, a gente estudou, né, e todo mundo aqui sabe, né, que o bem, a gente já viu isso em alguns outros estudos, né? O bem verdadeiro é aquele bem que a gente faz no momento em que a gente, né, o Evangelho explica isso muito bem, né? Que é aquele bem que a gente faz, como você bem disse, desinteressadamente, não é? É aquele bem que a gente faz não para receber alguma coisa em troca, a admiração das pessoas que vão dizer assim, nossa, olha como o Alexandre é bonzinho, não é? O Alexandre foi lá distribuir, né, a comida à noite para o pessoal que está lá morrendo de fome. Olha como ele é bonzinho. É aquela coisa que a gente faz o bem, mas faz propaganda, né? Agora, eu acho que é- eu concordo, esse é o verdadeiro bem, mas eu acho que a gente também tem que entender, né, eu gosto muito de pensar, né, no geral e na coletividade, que assim, a gente precisa começar a fazer o bem de algum jeito. Não é? Então, se eu estou praticando uma ação, por exemplo, não é, onde eu estou ajudando aqueles que estão passando fome, mesmo fazendo propaganda, é melhor do que eu não fazer nada, não é? Então, a gente vai aprendendo as coisas e vai entendendo, não é? Ah, eu, né, entendo que, né, o grande bem é aquele bem feito em silêncio. Essa é a forma com que eu entendo. O que é em silêncio? Sim, ninguém precisa saber o que está sendo feito. Ninguém precisa fazer propaganda de nada. A gente tem que fazer as coisas que é quando já abro para você, Nilson, que é quando vem do nosso coração. Porque nesse momento, a hora que eu faço o bem, porque já é parte de mim fazer isso, eu já não tenho essa necessidade mais de fazer propaganda e de não fazer nada, né? E aí eu gosto de brincar, né? Bom,
Cara, se não dá para ajudar, manda o Pix, né? Porque a gente precisa do dinheiro para poder fazer essas coisas, né? Em todos os lugares. A gente precisa na nossa casa espírita, né? Então a gente começa assim, né? Vai caminhando, vai aprendendo, viu, Antônio? Mas é isso. No fundo é isso. O bem verdadeiro é aquele que a gente faz porque a gente simplesmente faz, tá? Deixa eu Tá abrir para a certo, Nilza, que ela levantou a mão. Nilza, é isso diga. mesmo, é perfeito. E Eu acho, Vai lá, Nilza. Depois o Antônio eu volta. achei a mãozinha, viu, Antônio? Eu achei a mãozinha, estava escondida. não dá maneta mais, isso é muito bom. Não, não quero falar muito, não. É só que essa parte que o Alexandre fala sobre o silêncio do bem, que ele vem caminhando escondido, quase que ninguém vê, eu acho interessante isso. E eu pensei naquela frase que muitas pessoas falam, pela timidez, é pelo silêncio dos bons que o mal prevalece. Eu diria que essa frase tem que ser consertada, porque eu acho que é pelo silêncio dos bons que o mal perde a força, sem ninguém ver, sem ninguém É, perceber. Porque eu tenho notado, não sei se as pessoas, eu gosto de ver o relacionamento nas redes sociais, que vê, tem muito ódio, tem muita briga, mas também eu tenho visto pessoas agindo de uma forma diferente, sabe? É, inclusive, está tudo relacionado com aquilo que a gente estuda também, sabe? Principalmente do estudo passado que a gente falou sobre aquela questão que ninguém sendo perfeito é certo que ninguém tem o direito de repreender o próximo, né? Lembra que a gente estudou no Deus lembro, abençoe? lembro. Então, essa pergunta, ela deixou a gente assim, que a gente tem dificuldade de repreender o próximo de algo errado que foi feito. E também é uma questão, além da fome que você fala, que precisa também ser mudada, existe também a questão do relacionamento, que fica, hoje está difícil. Se consertar um pouquinho isso, eu acho que a gente consegue consertar a fome, sabe? Porque vai melhorando esse modo de ver as coisas. E eu tenho visto isso na rede e tenho presenciado que as pessoas ficam em silêncio, às vezes, para não entrar em atrito com o outro, esperando que a verdade venha, a verdade surja à tona. E está surgindo. Você está vendo assim que o bem ele está se manifestando, ele está aparecendo. E é É, isso que é por isso que eu não perco a minha fé, sabe? Eu vejo, embora pode ser contraditório para muitas pessoas, porque vê muita violência, mas por outro lado, aquele que está resolveu fazer o bem, você vê que ele está diferente, ele já tomou o seu lado, sabe? E isso é bom, eu vejo isso. Desculpa eu é. falar demais, mas é porque eu uni uma coisa com a outra. O que eu estou falando aqui é porque nessa semana eu tive uma, como é que se diz? Uma experiência que veio complementar esse lado do bem, né? Esse que fala desse de hoje, que eu esqueci agora, caramba, Glória ao Bem. E também do questionar. Às vezes a gente quer entrar em atrito com o outro que está fazendo algo errado. Você espera o momento certinho e você conversa com ele e expõe tudo aquilo que você tem dentro de você e a verdade vem à tona. É o silêncio. Às vezes você fica em silêncio e esse silêncio é importante, né? É, É. é uma coisa que você espera chegar o momento e dizer: eu tenho fé que o nosso mundo vai demorar um pouquinho, mas vai ter conserto. Vai. Lógico que tem. Tudo na vida tem conserto, né? Tudo na vida. E os espíritos já disseram para nós que tem, né? Eu acho Mas que é pode isso. até ser que não demore, viu? É. Mas é isso sim, Nilza. É isso sim.
não é? É o bendito orgulho, o bendito egoísmo, não é? Que a gente ainda carrega no nosso coração, que a gente carrega nas nossas mentes, que ainda permitem, não é? Que a gente, né, seja indiferente a essas coisas, né? Então, mas devagarzinho vai. Fica à vontade, Antônio. Pode ir, eu já falei Só bastante. para. Assim, a Nilza levantou um ponto que é a questão assim, que é a da omissão dos dons, né? Vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa joga uma casca de banana no chão. A gente não sabe quem, a gente viu a casca de banana ali, que pode levar uma pessoa a escorregar e cair, um idoso, etc. Então você vai lá e tira essa casca que está lá no chão e joga no lixo, né, para que não cause um acidente. Agora, você pode ver, tem muita gente que faz o seguinte: reclama que as pessoas estão jogando a casca de banana no chão, mas são incapazes de abaixar e pegar e tirar essa casca do caminho. Tem pessoas que reclamam, está com um lote abandonado ali, uma pracinha abandonada, cheia de mato, com escorpião, barata, rata, etc. Os vizinhos que estão sendo incomodados por isso, por que não se juntam, vão lá e limpam? Sozinho, às vezes, é difícil. Uma pessoa gosta de reclamar que a prefeitura não faz, etc, etc. Nós não entendemos ainda que está nas nossas mãos, muitas vezes. Se aqui está te incomodando e a ordem pública não está conseguindo atender, você já se recorreu e tudo, junta ali as pessoas. É isso, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer esse tipo de coisa. Isso é omissão. Isso é o bom omitir. A oportunidade de fazer o bem. E são coisas que acontecem com muita frequência, né? Você está numa fila, vê uma pessoa com mais dificuldade que você na atrás, pode ceder um lugar para ela. Você não pode tomar o lugar do outro que está na frente, mas o seu lugar você pode ceder, né? Então, tem muitas situações, igual a gente vê pessoas estacionando o carro em vaga de idoso, em vaga de deficiente físico, pessoas. Tem a vaga aqui, a vaga está ali, vaga para esperar uma pessoa necessitada daquela vaga. Mas o que eles fazem? Aproveita a vaga, põe o carro lá que se dane. Esse tipo de comportamento é que é muito pernicioso, porque leva as outras pessoas também a ficar com raiva, vou fazer o mesmo que se dane, né? Então, esse é o ponto, a diferença, né, dessa questão da omissão. Então, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas boas, faça. Não omita. Você pode fazer, então faz. Você participa de um grupo no centro espírita. Você vê um colega ali em dificuldade, precisando de ajuda, você vai lá e ajuda. Né? Está lá vendo que está ali, está palhado com a situação que ele está vivendo agora, se coloca à disposição, fala, eu posso te ajudar, você quer ou não. Né? Esse cuidado, nesse o olhar de ver as oportunidades da prática do bem. E a gente vê no trânsito mesmo, que é o melhor lugar para a gente conhecer a si próprio. Né? Então, você vê que tem uma pessoa ansiosa atrás de você, se der para você encostar, deixa ela passar. E a gente muitas vezes fica competindo, né? Segurando o cara, né? Encosta, poxa, deixa aí. Né? Ele está ansioso, ele é a ansiedade dele, mas pelo menos você não aumentou a ansiedade dele. Então são coisinhas pequenininhas, Deus não pede muita coisa da gente, não. Ele pede que o Alexandre colocou, fundamental. Começa com essas coisas pequenas, né? Para que um dia a gente tenha estrutura espiritual para fazer tarefas mais amplas, né? Mas enquanto a gente não aprender no pequenininho, fica difícil a gente ter condição de lidar com o maior, né? Então é isso que eu estava lembrando, sabe mesmo? A gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. A omissão dos bons tem sido um prejuízo muito grande para a sociedade como um todo, né? Porque o que nós estamos aprendendo? Não praticar o mal não é suficiente. Não é isso? A pessoa acha que não praticar o mal vai desencarnar. Eu nunca fiz mal para ninguém. Ele fala, e o bem? O que você fez de bom? Você encarnou para fazer coisa boa. O que você fez de bom? Não, eu enterrei meu talento, eu estou te devolvendo o talento que eu recebi. Beleza. E aí? A gente conhece a história da parábola dos talentos, né? Então a gente precisa ir pensando muito, né, nas coisas que Jesus ensinou para a gente. É isso. Já falei bastante. Imagina, muito bom. Até assim eu gosto quando as pessoas participam, Antônio. É importante a gente conversar. E a gente. Não vou entrar, faltam só alguns minutinhos, então
Eu queria encerrar dizendo, né, que é verdade, não é importante que a gente entenda, né, que a gente saiba, né, e a gente sabe o caminho do bem, e que a gente faça um esforço dentro das nossas possibilidades de nos engajar, não é? Para não nos omitir, não é? Então, seja a questão que for, seja onde for, seja da forma como for, não é? Se a gente não tem condições materiais de ajudar, né? Que a gente ajude com o nosso trabalho, com o nosso tempo. Se a gente tem pouco tempo, a gente tem pouco trabalho, que a gente possa em algum momento acolher aquele que precisa, acolher no sentido de escutar, de abraçar, não é? Que a gente ore, né? Que todo mundo sabe o poder da oração, não é? A espiritualidade nos pede, todos, a maioria das pessoas aqui, se não todos, fazem parte dos grupos mediúnicos da nossa casa, não é? Que a gente ore, que a gente doe as nossas energias e os nossos bons pensamentos, para que a espiritualidade possa continuar os seus caminhos, né? Continuar o caminho, não é? E o bem vai continuar caminhando, a gente sabe disso. Por algum tempo, a gente ainda vai conviver, não é, com majoritariamente, não é, as questões do mal, né, as questões do não entendimento, as questões da imaturidade espiritual que nós temos nesse momento em que a gente vive. Nós temos que entender que somos imperfeitos, não é? Somos imaturos, não é? A gente não entende ainda, não é? As questões fundamentais que Jesus veio e nos ensinou e o exemplo que ele nos deu. A gente não entende. A gente tem que ter humildade de entender que a gente ainda não sabe e que a gente ainda não entende. E se esforçar, e se engajar, não é? Para aos poucos ir aprendendo, para aos poucos ir entendendo. Então eu queria terminar assim. Na semana que vem a gente pode voltar ao tema, vou fazer como eu fiz hoje, vou abrir, não é, o nosso estudo, perguntando se alguém quer complementar, acho importante que a gente pense sobre essas coisas, se possível volte na semana que vem, e aí a gente vai para o próximo item do livro, tá bem? Então eu queria agradecer a vocês pela paciência de me escutarem por essa hora, fazer uma prece de encerramento desse estudo, da abertura do próximo. Tá bem? Então vamos mais uma vez nos unir em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade por essa hora que tivemos para conversar, refletir sobre o bem, sobre a prática do bem, sobre a nossa transformação moral, sobre os exemplos que Jesus nos deu. Que a gente possa, pouco a pouco, né, no nosso ritmo, dentro do nosso entendimento e das nossas possibilidades, não é? Fazer parte, não é? Cada vez mais parte dessa corrente, né? De espíritos, de pessoas que praticam o bem e que auxiliam aqueles que tanto necessitam. Então, dessa forma, a gente vai, nesse momento, deixar a nossa prece e as nossas melhores energias para que a equipe espiritual leve a todos aqueles que mais precisarem. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e os nossos erros, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja.
Gente, eu vou parar a gravação. Antônio,